Olá, eu me chamo Rodolfo e eu vou estar começando a apresentação do trabalho de ISO sobre virtualização, máquinas virtuais e hypervisors. Introdução aqui agora na parte teórica. Então, basicamente, o que é uma virtualização, né? É você tentar enganar o sistema que está rodando para ele não saber que ele está sendo virtualizado, né? Então, basicamente, é o conceito de ocultarmos os recursos reais e as complexidades dos usuários finais. Então, assim, se nós formos pegar aqui na figura que eu acabei pegando aqui, então aqui no lado esquerdo nós temos um sistema normal, né? Ou seja, então nós temos o nosso hardware, nossos sistemas operacionais e as nossas aplicações, Word, Excel, esses negócios da vida. Já aqui do lado direito nós temos o nosso hardware normal, nós temos a nossa virtualização e nós temos as nossas máquinas virtuais aqui em cima, né? Elas não sabem que estão sendo virtualizadas, entendeu? A camada de virtualização aqui que nós temos aqui, ela basicamente ela é chamada de VMM, certo? Ou então também de hypervisor. Depois nós vamos ver alguns outros tipos de hypervisor, mas esse cara aqui ele é do tipo 1, certo? Depois nós vamos ver outro tipo de hypervisor que nós temos que explicar ali. Mas esse do tipo 1, ele significa o quê? Notem que a virtualização ela está colada junto com o nosso hardware, certo? Então, essa virtualização do tipo 1 chama-se de bare. Nossa, a letra não ajuda, né, rapaziada? Bare metal, certo? Que é aonde que a virtualização ela está colada no hardware. Então isso agiliza muito no processo de trocas de informações e tudo mais, que não tem uma aplicação intermediando isso, certo? E aqui nós temos as nossas máquinas virtuais, né? Nossas máquinas, perdão, nossas máquinas virtuais aqui, que é a nossa virtual machine. Então aqui nós temos, cada uma vai ter o seu sistema operacional, e rodando as suas aplicações. Então aqui nós podemos ter o Windows, aqui nós podemos ter o Linux e aqui nós podemos ter um Mac rodando em cada uma separada, todas elas utilizando o mesmo hardware, certo? O mesmo hardware e a mesma virtualização também, tá bom? Essa parte aqui onde nós temos as nossas aplicações, as nossas virtuais machines e tudo mais aqui, essa parte aqui, nós chamamos isso daqui da parte de convidado, certo? Ou seja, dado, certo? Eles foram convidados a fazer a utilização dessa virtualização e desse hardware aqui. Essa parte onde nós estamos aqui com a virtualização, a parte de hardware e tudo mais, nós chamamos de hosts, né? Ou seja, então esses caras estão hospedando, né, essas máquinas virtuais, entendeu? Aprofundando agora mais um pouco na parte de hypervisors e tudo mais aqui, nós temos a seguinte estrutura aqui, né? Nós temos o hypervisor tipo 1, né? Tipo 1, que é basicamente esse hypervisor aqui, certo? Que a gente já explicou no comecinho na introdução lá, que é aonde o cara tá ligado diretamente no nosso host, seria o nosso hardware aqui, né? Esse host aqui basicamente seria o nosso hardware, certo? E esse daqui, como a gente já falou lá, é o tipo bare metal, né? Metal. Que é basicamente esse cara aqui, né? Então nós temos aqui o nosso hardware, nós temos a nossa virtualização, hypervisors, e aqui nós temos as nossas devidas aplicações, né? Então aqui virtual machine, virtual machine, virtual machine, que nem no mesmo processo lá, né? Cada um pode estar necessariamente usando o sistema operacional que quiser, Windows, Linux e Mac, né? Cada um poderia estar usando. Agora, nós temos o hypervisor tipo 2, né? Nós temos o 1, então nós temos o 2, né? Graças a Deus nós somos de TI e as coisas são fáceis, né? Se tem um, vai ter o 2. Então, basicamente nós temos aqui o seguinte, nosso hardware, né? Nosso host, o nosso sistema operacional, certo? E por fim, nós temos nossa camada de virtualização, nossa VMM ou nosso hypervisors. E por cima disso, nós teríamos as nossas aplicações
rodando diretamente no hypervisor. E o nome desse carinha aqui, certo? Que é em conjunto com esse daqui, é o hypervisor tipo 2, que é o tipo hosted, né? Que é o hosted, né? Que é o tipo 2, certo? Ou seja, que esse carinha aqui, ó, ele tá basicamente sendo controlado pelo nosso sistema operacional que é do host, entendeu? Então, Bom dia, meu nome é Marcelo, eu sou aluno da disciplina de Introdução aos Sistemas Operacionais e eu vou falar sobre a importância da virtualização na tecnologia da informação. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre a redução de custos que a virtualização proporciona, porque a gente elimina a necessidade de adquirir hardwares específicos para cada tipo de sistema. Com a virtualização, a gente consegue executar diversos tipos de sistemas operacionais a partir de uma única infraestrutura. Então, a gente não precisa adquirir um hardware específico para um sistema operacional que vai ter um aplicativo que só roda nele. A gente pode emular esse sistema operacional a partir de um hardware que a gente já tem. Além disso, ela aumenta a velocidade com que a gente tem acesso ao sistema operacional, porque é mais rápido configurar uma máquina virtual do que adquirir, montar e configurar um hardware novo que seja específico para atender aquele sistema operacional. Porque muitas vezes a gente vai ter que comprar, esperar chegar, montar, enquanto na virtualização a gente só precisa configurar essa máquina. Outro benefício importante é que a gente consegue diminuir o nosso tempo de inatividade, porque uma vez que tem uma falha de um hardware onde o seu sistema operacional esteja numa virtualização, a gente consegue fazer uma transferência de hardware dessa virtualização. Então a gente consegue diminuir o tempo que esse sistema ficaria fora do ar. Além disso, a virtualização ela permite a execução de diversos sistemas operacionais na mesma máquina, ou até mesmo várias instâncias do mesmo sistema operacional, o que permite que a gente otimize os nossos usos de hardware e também possibilite a segmentação dos acessos e de recursos para cada máquina virtual. Esses são alguns dos principais benefícios da virtualização, e sendo que ela é muito utilizada nos diversos tipos de ambientes de tecnologia da informação. Boa tarde, meu nome é Gabriel Henrique e estarei falando sobre os tipos de virtualização neste trabalho para a matéria de Introdução a Sistemas Operacionais. Nós temos dois tipos de virtualização, a virtualização de máquina e também os containers. Começando pela virtualização de máquina, esta abrange várias técnicas e tecnologias para criar e gerenciar máquinas virtuais, as VMs. A virtualização completa é uma abordagem que está abrangida nas virtualizações de máquina, que também pode incluir outras técnicas. Essas incluem a paravirtualização ou virtualização assistida por hardware. O objetivo aqui é que seja abstraído o hardware físico para poder fornecer um ambiente virtual que executa múltiplos sistemas operacionais de uma maneira simultânea. Alguns tipos de virtualização completa incluem a virtualização de software, que utiliza um software que emula o hardware subjacente. Isso permite que sistemas operacionais e aplicativos projetados em uma arquitetura de hardware específica sejam executados em um hardware diferente. De exemplo, podemos citar o QEMU, quando usado sem um suporte de hardware assistido. Já na virtualização assistida por hardware, é usado recursos de virtualização que já estão presentes nos processadores modernos. Estes melhoram a eficiência da virtualização completa. Tecnologias como o Intel VTX e a AMD V permitem que o hipervisor, ou VMM, já execute certas operações de virtualização diretamente no hardware, o que reduz a sobrecarga. O VMware ESXi e Microsoft Hyper-V utilizam esse tipo de virtualização. Já na virtualização de núcleo, o suporte para virtualização está integrado ao núcleo do sistema operacional. Isso permite que o núcleo gerencie diretamente as VMs, o que proporciona um desempenho mais eficiente e uma integração melhor com o sistema operacional anfitrião. De exemplo, temos o KVM, o Kernel Based Virtual Machine, que é usado no Linux.
Já nos containers, esse tipo vai isolar aplicativos juntamente com as suas dependências, que também inclui bibliotecas, arquivos de configuração e afins. Isso é feito para que possa ser garantido que os aplicativos sejam executados de forma consistente em diferentes ambientes, o que é diferente da virtualização tradicional, que emula o hardware. Os containers somente virtualizam o sistema operacional, o que compartilha o mesmo kernel, mas porém, os processos e recursos do sistema são isolados. Isso acaba os tornando mais leves e rápidos de iniciar, quando comparados com máquinas virtuais, já que não precisam de um sistema operacional completo em cada instância de container, menos recursos da CPU, memória e armazenamento são consumidos. Este isolamento é feito através de namespaces do Linux e com grupos de controle, também chamados de cgroups, que gerenciam a limitação e fazem priorização de recursos entre containers. Já nas tecnologias de containers, pode ser citado o Docker, que é uma tecnologia mais popular e é mais simples de criar, distribuir e executar os containers. O Docker também introduziu conceitos como o Docker Thistle e o Docker Hub, que ambos são relacionados à criação e armazenamento de imagens. Temos os Kubernetes, que é uma orquestração de containers que automatizam o gerenciamento, escalonamento e as operações de aplicações containerizadas. E o Podman, que é uma alternativa ao Docker, mas projetado para ser sem root, que oferece uma maior segurança. Por último, temos o Linux Containers, que oferece ambientes similares a máquinas virtuais, mas com menos sobrecarga de recursos. Olá, meu nome é Nicole. Eu estarei comentando sobre algumas funcionalidades do VirtualBox, um gerenciador de máquina virtual escolhido pelo grupo. Antes de começar, eu vou explicar como que faz a instalação do VirtualBox. Para isso, é só você colocar VirtualBox no Google, vir aqui nesse primeiro site da Oracle, clicar em Download e escolher o sistema operacional que vai ser o host. No meu caso, é o Windows Host. Quando você concluir o download, vai estar aqui o VirtualBox. Quando você apertar nele, vai ter essa tela, que ela tem uma interface bem limpa e fácil de entender. Aqui em cima vai ter o que você quer fazer com a máquina virtual. Você pode importar, exportar, você pode criar uma nova, acrescentar. Então, primeiramente, vou mostrar aqui como que cria uma nova máquina virtual. Você pode escolher qualquer nome para ela, vou colocar de teste. Aí a pasta. Aí uma imagem ISO, você pode escolher aqui vai estar os tipos operacionais que você pode selecionar. Tem o Windows, Linux, macOS e vários outros aqui. Aí quando você seleciona um sistema operacional, vai ter várias versões que você pode selecionar aqui. Depois, na próxima etapa, você vai agora configurar o hardware, como que você quer que fique essa máquina virtual. Aqui você pode, com essas barrinhas, você pode medir como que você quer que fique a base, o processador. Aí aqui no próximo você pode configurar como que vai ficar o armazenamento, o disco rígido virtual. E aqui vai ter 3 opções. Você pode criar um novo disco rígido virtual quando você quer fazer uma nova máquina virtual. Ou se você quiser utilizar um disco rígido virtual já existente, quando você quer reutilizar alguns dados. Ou quando você não pretende fazer nenhuma instalação, não vai usar o armazenamento, aí você coloca não acrescentar nenhum disco rígido virtual. Aí depois vai estar aqui todas as informações que você selecionou, todas as suas preferências. Aí você clica em finalizar e aqui vai estar a nossa máquina virtual. A gente também pode fazer, eu vou colocar um teste 2 aqui, selecionar uma imagem ISO. Por exemplo, eu já separei uma aqui da Debian, abrir, aí ela já vai preencher aqui automaticamente. Aí depois é a mesma coisa, aqui vai ter para você criar um usuário, aí pode ir em próximo, e aqui vai ser as mesmas configurações, preferências que você vai querer que o hardware tenha. Aí finalizar e vai estar aqui nosso teste, o primeiro que a gente criou e o teste 2. Bom, aqui eu iniciei a minha máquina virtual teste 2, para mostrar aqui. Ó, ela já está aqui, tudo funcionando certinho, já dá para mexer nela. E agora eu quero mostrar algumas funcionalidades como snapshot e clonagem. E eu abri o Firefox no VirtualBox, no nosso teste 2. Aí, aqui eu quero mostrar o snapshot, né? Por meio do histórico do navegador. Aqui no histórico, ó, vai estar vazio aqui, né? Aí eu vou pesquisar qualquer palavra, por exemplo, flor. Eu vou pesquisar aqui. Aí, agora no meu histórico, tá carregando aqui. Agora, aqui no meu histórico vai aparecer que eu pesquisei a palavra flor.
Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um snapshot de exatamente de onde a gente está, ou seja, a gente pesquisando a palavra flor, a gente vai vir aqui em máquina, a gente vai colocar criar mais snapshot, aí eu vou colocar flor aqui e colocar um OK. Aí, agora, a VirtualBox ela vai criar aqui, ó, tá vendo? Ela vai criar uma snapshot ela funciona como tipo uma restauração. Aí, OK. Agora, eu vou começar a fazer outras pesquisas agora. Agora, eu vou colocar folhas. Eu vou pesquisar folhas aqui, aí vai carregar aqui. Aí, por exemplo, eu vou entrar nesse site, toda a matéria, falando tudo sobre as folhas das plantas e tal. Aí vai aparecer aqui no nosso histórico. Vou clicar aqui. Aí, aqui vai aparecer nosso histórico, ó, que além da flor que eu pesquisei, teve a pesquisa das folhas aqui no site. E é isso. Agora, como que, por exemplo, eu faço para voltar naquela snapshot que eu criei quando estava só no histórico estava só a flor? Então, aí agora eu vou desligar a máquina. Vou fazer o desligamento dela aqui. Aí a gente vai voltar para a VirtualBox. Agora a gente vai ver aqui, ó, tá vendo? A gente vai clicar nessas 3 barrinhas, snapshots. Aí, ó, vai ter aqui a flor e o estado atual que vai estar escrito modificado. Só que eu não quero mais mexer no teste 2 a partir do estado modificado. Eu quero mexer a partir do snapshot que eu criei, ou seja, fazer uma restauração. Então, eu vou clicar aqui em flor e eu vou apertar aqui em restaurar. Assim como eu posso apagar, ver as propriedades, clonar e assim por diante. Mas agora eu vou restaurar ela. Aqui. Aí eu vou desabilitar aqui e restaurar. Aí, agora vai estar aqui, ó, a snapshot flor. E aqui, ó, o estado atual, ele não está mais modificado. Agora ele está no estado atual. Então, agora eu vou abrir de novo o teste 2. Aqui, ó. Aqui ele abriu, ele tá fazendo a restauração. Vai demorar um tempinho. Aí aqui ele terminou de fazer a restauração. Aí, quando a gente abrir aqui no histórico de novo, ó, vai ver que a gente voltou para aquele estado que a gente estava antes. Não tá mais aquela pesquisa de folhas, né, daquele site. A gente voltou para o estado do snapshot. Mas em que ocasiões a gente usaria snapshot, por exemplo, né? Vamos supor que a gente está testando aplicações, a gente está testando malwares, e a gente não sabe como que eles vão afetar as nossas máquinas virtuais. Então, a gente vai criar a snapshot para ser uma restauração de segurança, caso os testes que a gente for realizando, eles acabem danificando a nossa máquina virtual. Então, a gente tem uma restauração, uma segurança a mais. Agora, eu vou comentar um pouco sobre a clonagem. Aqui tá as nossas máquinas virtuais. Para fazer a clonagem é bem simples. Eu vou vir aqui, ó, vou selecionar aqui o teste 2, né, a nossa máquina virtual que eu vou fazer o clone. Vou clicar com o botão direito do mouse, ó, vou apertar aqui em clonar, que tem um ícone de uma ovelha. Aí vai abrir essa janela aqui. Aí eu posso escolher o nome do clone, o caminho. Aí vai ter essas configurações aqui. Aí a gente vai apertar em próximo. Aqui ele vai perguntar que tipo de clonagem você vai querer fazer, né? Você pode fazer um clone completo ou um clone linkado, né? Um clone completo, ele vai criar uma cópia exatamente de todos os arquivos que tá no teste 2, né? Ou no caso, a máquina virtual original. Incluindo, a principal diferença entre os dois vai estar incluindo todos os arquivos de disco rígidos virtuais, né? Inclusive, no clone completo, você pode mover esse clone completo de computador em computador. Já o clone linkado, você precisa mover, se você for mover as máquinas virtuais de computador em computador, você também precisa incluir a máquina virtual original. Mas por quê? Porque os arquivos de disco rígidos virtuais, eles estão atrelados, tipo assim, no caso do clone, ele está atrelado com a máquina virtual original. No caso, o teste 2, tipo, o clone do teste 2, ele vai estar atrelado, tipo assim, com o disco rígido virtual da máquina original. Aí aqui vai ter ele perguntando sobre as snapshots, né? Se, por exemplo, a gente aqui só criou um snapshot, né? Mas a gente poderia ter criado vários, né? Aí aqui ele pergunta se você quer que todos os snapshots da máquina virtual original sejam movidos para o clone ou só o estado atual que a gente está, né? No caso, só a última modificação que a gente está mexendo atualmente. Aí feito isso, você clica aqui em finalizar.
Aí ele vai abrir essa barra aqui, ó, escrito copiando máquina, que quer dizer que ele vai estar fazendo já o clone. Aqui, ele terminou de fazer a clonagem e agora tá aqui, ó, o teste 2, a nossa máquina virtual original, e agora o clone dela.